Antes dos tempos dos reis, antes do dilúvio, houve um homem que andou com Deus e testemunhou os segredos dos céus. Seu nome, Enoque. Enoque foi levado aos céus, além do reino dos mortais, para contemplar aquilo que nenhum homem jamais deveria ver: os segredos dos anjos caídos, as câmaras da criação e os juízos divinos que determinariam o destino da humanidade. Mas com o conhecimento também vem o peso da verdade. E o que Enoque descobriu foi uma guerra entre mundos. Anjos que desceram à terra, pactos proibidos e uma corrupção que provocou a ira do Criador. Este não é apenas o relato de um homem, é a história de uma rebelião, a queda de seres imortais e de um juízo final que mudaria para sempre o destino dos céus e da terra. Escreve Enoque, para que as gerações futuras conheçam a verdade e se preparem para o que está por vir. Então uma voz foi ouvida: Enoque, filho de Jared, tu que achaste graça diante dos meus olhos, escuta o meu chamado. E Enoque respondeu: Senhor, que desejas de mim? Sou apenas um homem pequeno diante da tua grandeza. E o Altíssimo disse: Eu te escolhi para que sejas meu mensageiro. O que está oculto será revelado por meio de ti. Levanta-te, Enoque, e segue o meu mensageiro celestial. E eis que diante dele apareceu um anjo resplandecente. Sou Uriel, o guardião dos mistérios de Deus. Caminha comigo, Enoque, pois te mostrarei os segredos dos céus e a corrupção da terra. E Enoque, tremendo de reverência, respondeu: Isto é mais do que jamais imaginei. Capítulo 1. O sétimo. Desde Adão, Enoque, o sétimo descendente desde Adão, foi um homem que andou com Deus por 300 anos. Diferente de todos os outros patriarcas, as Escrituras declaram que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Esta frase singular marca o início de uma jornada extraordinária através dos céus, onde Enoque testemunhou segredos divinos, jamais revelados à humanidade. Durante seus 365 anos na Terra, Enoque recebeu visões celestiais que mudaram para sempre sua percepção da realidade. Ele viu anjos que haviam abandonado suas primeiras habitações, descendo à terra para se corromper com as filhas dos homens. Estes vigilantes trouxeram conhecimentos proibidos: metalurgia, cosméticos, adivinhação e feitiçaria. Capítulo 2. A corrupção dos vigilantes. Os vigilantes, 200 anjos liderados por Semiasa e Azazel, fizeram um pacto terrível no Monte Hermon. Juraram por maldições mútuas descer à terra e tomar mulheres como esposas. Desta união nasceram os Nefilim, gigantes de 3.000 côvados de altura que consumiam tudo o que a humanidade produzia. Azazel ensinou aos homens como fabricar espadas, facas, escudos e couraças. As mulheres aprenderam sobre pulseiras, ornamentos, o uso do antimônio para pintar os olhos e toda sorte de pedras preciosas e tintas. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armar os ensinou como desfazer encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel revelou os sinais das estrelas. Ezequiel mostrou o conhecimento das nuvens. Araquel ensinou os sinais da terra. Shamsiel revelou os sinais do sol. Sariel mostrou o curso da lua. Capítulo 3. O clamor da terra. A terra gemia sob o peso da corrupção. Os Nefilim devoravam homens e animais. Quando não havia mais o que consumir, começaram a devorar uns aos outros. O sangue clamava desde o solo, e a injustiça cobria a face da terra como uma sombra escura. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, os 4 arcanjos, ouviram o clamor dos homens que pereciam. Eles levaram a súplica diante do Altíssimo. Tu vês todas as coisas e nada se esconde de ti. Tu vês o que Azazel fez, como ensinou toda iniquidade na terra, e revelou os segredos eternos que são feitos nos céus. Capítulo 4. O julgamento divino. O Eterno respondeu com julgamento severo. A Rafael foi dada a ordem: Vai, Rafael, e prende Azazel de pés e mãos,
e lança-o nas trevas. Faze uma abertura no deserto que está em Dudael e lança-o ali. A Gabriel: vai contra os bastardos e réprobos e contra os filhos da prostituição, e destrói os filhos dos vigilantes dentre os homens. A Miguel foi comandado: vai, Miguel, e anuncia a Semiasa e a todos os seus companheiros que se uniram às mulheres para se contaminarem com elas em toda a sua impureza, que seus filhos perecerão, e eles verão a destruição de seus queridos. Mas para Enoque foi reservada uma missão especial: interceder pelos vigilantes caídos. Capítulo 5. A jornada de Enoque pelos céus. Enoque foi arrebatado em uma jornada celestial que durou 60 dias. Ele visitou os 7 céus, cada um revelando mistérios mais profundos que o anterior. No primeiro céu, viu os ventos e as águas superiores. No segundo, contemplou os anjos aprisionados aguardando o julgamento. No terceiro céu, testemunhou o paraíso e o lugar de tormento. No quarto céu, observou o curso do sol e da lua, descobrindo que o ano solar possui 364 dias, não 360 como os homens calculavam. No quinto céu, encontrou os grígores, os vigilantes arrependidos que choravam pelos pecados de seus irmãos caídos. No sexto céu, viu os anjos que estudam os movimentos das estrelas, as estações e os anos. Finalmente, no sétimo céu, contemplou a glória do Altíssimo, indescritível em sua majestade e poder. Capítulo 6. As profecias do fim dos tempos. Durante sua jornada celestial, Enoque recebeu visões proféticas sobre o futuro da humanidade. Ele viu o dilúvio que purificaria a terra, mas também contemplou uma era de ouro que viria após grande tribulação. Nos últimos dias, os justos seriam vindicados e os ímpios enfrentariam julgamento final. Depois destas coisas, no 10º mês do 19º ano de Jared, eu, Enoque, nasci, escreveu ele, e vivi 82 anos na ignorância. Mas após este tempo, recebi visões e aprendi todas as coisas através das visões do céu. Enoque profetizou sobre a vinda do Messias. E eis que ele vem com dezenas de milhares de seus santos, para executar julgamento sobre todos, e para condenar todos os ímpios por todas as suas obras ímpias, que cometeram impiedosamente. Capítulo 7. O conhecimento preservado. Por 40 dias, Enoque ditou 366 livros a seu filho Matusalém, preservando todo o conhecimento celestial para as gerações futuras. Estes escritos continham não apenas profecias, mas também conhecimentos sobre astronomia, medicina, agricultura e calendários. O livro revelava que havia 364 dias no ano solar, divididos em 4 estações de 91 dias cada. Cada estação era regida por um líder celestial que controlava os ventos, chuvas e estações do ano. Capítulo 8. O impacto em 2026. Quando os manuscritos completos foram descobertos em 2026, o mundo acadêmico e religioso foi sacudido até suas fundações. As profecias de Enoque sobre eventos dos últimos 2000 anos mostraram-se surpreendentemente precisas. Suas descrições sobre tecnologia avançada, viagens aéreas e guerra espiritual ressoaram com eventos contemporâneos. Cientistas ficaram perplexos ao descobrir que as descrições astronômicas de Enoque, escritas há mais de 3.000 anos, eram mais precisas que muitos cálculos modernos. Suas observações sobre o calendário solar de 364 dias contradiziam os sistemas lunares de 360 dias usados por civilizações antigas. Teólogos debateram intensamente sobre as implicações da intercessão de Enoque pelos anjos caídos e suas descrições detalhadas dos juízos divinos. As igrejas se dividiram entre aqueles que abraçavam os textos recém-descobertos e outros que os consideravam apócrifos. Capítulo 9. A transformação da humanidade. O impacto dos manuscritos completos de Enoque transcendeu círculos acadêmicos. Milhões de pessoas ao redor do mundo
começaram a questionar suas compreensões sobre espiritualidade, origem da humanidade e destino eterno. Os detalhes sobre os vigilantes e sua influência na civilização humana ofereceram explicações para perguntas que atormentavam a humanidade há milênios. Grupos de estudo se formaram em todos os continentes, analisando cada palavra dos 366 livros ditados por Enoque. Arqueólogos intensificaram escavações no Monte Hermon, procurando evidências físicas do Pacto dos Vigilantes. Capítulo 10. O despertar final. Em 2026, 3 anos após a descoberta inicial, os últimos fragmentos foram traduzidos. Estes continham as profecias mais específicas sobre os eventos finais da história humana. Enoque havia previsto não apenas a descoberta de seus próprios escritos, mas também descreveu com detalhes precisos como a humanidade reagiria a estas revelações. No tempo final, escreveu Enoque, quando meus livros forem revelados completamente, haverá grande divisão entre os homens. Alguns abraçarão a luz e se prepararão para os dias que virão. Outros endurecer-se-ão ainda mais, negando as evidências diante de seus olhos. A narrativa de Enoque terminava com uma promessa de esperança. Mas para aqueles que buscam a verdade com corações sinceros, eu revelarei mistérios ainda maiores. Pois o fim de todas as coisas se aproxima, mas também o início de uma era de glória sem precedentes.